Provérbios, capítulo 28, versículo 4. Eu vou ler aqui na Nova Versão Internacional, que é uma das traduções mais modernas e não por isso não confiável, né? Bastante confiável. E os irmãos acompanhem sua Bíblia. Provérbios, capítulo 28, versículo 4. Provérbios 28, 4. A palavra de Deus diz assim: os que abandonam a lei elogiam os ímpios, mas os que obedecem à lei lutam contra eles. Vou ler novamente. Os que abandonam a lei elogiam os ímpios, mas os que obedecem à lei lutam contra eles. Oremos. Queremos te louvar, Senhor, por mais um dia na tua excelsa presença. Queremos te agradecer, porque se estamos aqui nesta noite, podemos ouvir, podemos falar, podemos estar junto com a tua igreja, com os nossos irmãos e irmãs, que pelejam conosco na mesma fé, é porque fomos mais um dia agraciados com todas as bênçãos que só vêm do Senhor. E te agradecemos, ó Deus, por essa oportunidade de estarmos também com a tua palavra em nossas mãos, oportunidade de lê-la, e esperamos, ó Pai, que através do teu santo e bendito Espírito, que só através dele, possamos também entendê-la. Obrigado também, ó Deus, por todos os teus cuidados, e nos ajuda, Senhor, nesta noite também, quando estaremos te buscando em oração, que cada um de nós possa estar com o seu coração aberto e sincero diante do Senhor, tanto agradecendo como colocando diante de Ti as nossas petições, que sejam, ó Pai, primeiramente aprovadas pelo Senhor. Continua conosco, ó Deus, e assim nós oramos e pedimos em nome de Jesus. Amém. A Bíblia fala claramente, irmãos, não que haja um capítulo específico para isso, mas quem lê a Bíblia entende isso, que há uma certa dualidade, um certo paradoxo entre aqueles que andam segundo os princípios de Deus, segundo a vontade de Deus, e daqueles que andam contra os princípios e vontade de Deus. O primeiro a estar consciente dessa realidade é o próprio Deus. O primeiro a saber disso é o próprio Deus. Quando o pecado entrou no mundo, Deus sabia que a partir daquele momento haveria, por parte da humanidade, por parte do homem, uma certa distância entre ele e Deus. Por isso, quando Deus chegou no jardim do Éden, e o homem, Adão, havia se escondido, Deus no mesmo momento entendeu e perguntou: por acaso você comeu do fruto que eu orientei a que você não comesse? Essa dualidade já transformou o homem em alguém distante de Deus, e o restante da história todos nós sabemos. Mais à frente, essa dualidade fica mais patente quando os dois irmãos, Caim e Abel, entregam ao Senhor uma oferta. Abel entrega ao Senhor a oferta de holocausto, que vai ser conhecido mais à frente como holocausto, de animal sacrificado, derramamento de sangue, que ao que parece já era a orientação de Deus, e a sua oferta foi aceita. Caim, por outro lado, foi oferecer ao Senhor aquilo que ele mesmo considerava que era certo, e Deus não aceitou. E por conta disso, conhecemos a história também da dualidade humana. Caim propõe em seu coração matar Abel, e Deus o avisa disso: olha, o pecado já à porta, mas caso você não se arrependa e ofereça outro sacrifício, esse sacrifício não seria aceito. Esses dias, conversando na classe de jovens a respeito desse texto, nós entendemos que o crime de Caim foi 4 vezes qualificado, né? Mais do que triplamente. Foi premeditado,
por motivo torpe, sem opção de defesa e ocultação de cadáver. Se fosse nos dias de hoje, Caim pegaria aí, quem sabe, uns 300 anos de condenação. A partir da entrada do pecado no mundo, e pecado, entendemos, é tudo aquilo que vai contra a vontade de Deus, há essa dualidade. E a humanidade, quase que literalmente, se dividiu entre aqueles que continuam levando Deus a sério e querem ter uma vida com Deus, apesar dos seus pecados, lutam contra o pecado para se aproximar de Deus, e aqueles que pouco estão se preocupando com isso. Nessas semanas, os irmãos têm visto aí todo o debate sobre o deputado Marco Feliciano. Me recuso a chamá-lo de pastor. E a gente viu aí inúmeras manifestações, dentre elas, e eu tenho meus motivos para isso. Se alguém quiser saber depois, eu posso falar tranquilamente. A gente viu uma série de manifestações contrárias ao deputado Marco Feliciano, de pessoas cometendo visivelmente pecados condenados pela Bíblia. Impiedade. Ímpio é aquele que não leva a Deus a sério, tampouco leva as pessoas a sério. Diz que a única maneira de se afastar da impiedade e também se afastar dos ímpios é obedecendo à lei. E que lei? A lei de Deus. Diz aqui o versículo 4: os que abandonam a lei de Deus, eu já explico do que se trata isso, elogiam os ímpios, fazem parte dos ímpios, vão para o lado dos ímpios, ou seja, aqueles que não levam Deus a sério e nem as pessoas a sério. Mas aqueles que obedecem à lei lutam contra os ímpios, portanto, contra a impiedade. Lei, no Antigo Testamento, tem uma conotação diferente dessa que a gente tem hoje. A lei, ou as leis, por exemplo, que regem o nosso país, como em outros países democráticos, é uma lei punitiva. A lei diz assim: aquele que roubar, vai acontecer isso, isso, isso. Estava conversando com a irmã Ruth, um pouco antes de começar o culto, que agora é lei, lá na cidade do Rio de Janeiro, não sei se no estado, mas pelo menos na cidade, que é proibido jogar lixo na rua. Quem for pego jogando lixo na rua, os guardas podem pará-lo, pode ser policial militar, civil ou guarda municipal, pedir o seu RG, pedir o seu CPF e multar, né? É uma lei discutível, porque ninguém vai dar o documento para ser multado, mas pelo menos está dizendo-se que está errado jogar lixo na rua. Aliás, está errado até jogar aqui no templo, né? Eu não entendo como é que as pessoas deixam papéis aí jogados ou no banco ou no chão, né? Não custa nada colocar no bolso, depois jogar no lixo, né? Mas a lei, ela pune aquele que fizer isso, vai acontecer isso, isso e isso outro. A lei de Deus, ela não é punitiva, muito pelo contrário, ela é anterior ao ato. Ela diz: não faça isso, ou faça isso, ou aquilo. Ela é instrutiva. Esse é o sentido da lei de Deus. Quando Deus falou com Caim, por exemplo, avisando-o que o pecado já estava à sua porta e orientando-o a não fazer aquilo, o que Deus estava fazendo? Punindo ou orientando? Orientando. E é isso que Deus ainda faz. Quando Deus diz, através das Sagradas Escrituras, que aquele que peca tem como recompensa a morte, Ele está instruindo. Por quê? Porque Ele dá uma oportunidade, através de Jesus, de que se fuja da morte eterna. Porque o salário do pecado é a morte, está no mesmo versículo. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna.
Ele avisa do perigo e já apresenta a solução. Da mesma maneira, nós, nos dias de hoje. Hoje, meus irmãos, Deus precisa de pessoas que se posicionem. Ou são de Deus, ou não são. Na minha época, quando eu aceitei Jesus, há 30 anos, vai para 31, aliás, fez 31, a gente usava muito essa expressão, que a pessoa muitas vezes quando vacilava na fé, estava com um pé na igreja e outro no mundo, pessoa vacilante, pessoa que não tomava uma posição séria, compromissada diante de Deus. Quantas vezes ouvi jovens, conhecidos meus, que eram crentes ou pseudo-crentes, que assim, na carada, como se diz hoje, dizia assim: eu sou crente, mas quando eu estou na igreja. Isso para Deus é inadmissível. Aliás, isso para Deus é impossível de acontecer. Uma das promessas que Deus faz lá no Apocalipse é: ser fiel de vez em quando, ser fiel quando lhe for conveniente, seja fiel quando for propício para isso. Não, a palavra de Deus diz: seja fiel até a morte, e entenda-se morte aqui, até que, se necessário for, morrer. Seja fiel. Quando contrariamos a vontade de Deus, quando contrariamos o querer de Deus, quando contrariamos o projeto de Deus para a nossa vida, está em moda, né, falar essa palavra, projeto de Deus. Quando contrariamos, estamos elogiando a impiedade. Estamos passando para o lado dos ímpios. Salmo 1: bem-aventurado o homem que não se detém no caminho dos ímpios, não se assenta na roda dos escarnecedores, dos zombadores, nem se detém no caminho dos pecadores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei, que é essa mesma lei que o provérbio se refere, medita nela dia e noite. Não podemos ser oscilantes. Eu sei, meus irmãos, que para nós é muito difícil manter uma vida constante. Os problemas, as intempéries da vida, não só os problemas e as intempéries da vida, mas as pessoas da vida que fazem parte da nossa vida, às vezes nos deixam em situações delicadas da fé. Precisamos ser pacientes, que é suportar situações adversas, e também ser longânimos, suportar pessoas adversas. Eu sei disso, que isso muitas vezes muda o nosso comportamento, muda o nosso humor, mas Deus nos incentiva a nunca abandonar a sua lei, a sua vontade. Diz o versículo: os que abandonam a lei elogiam os ímpios, mas os que obedecem à lei lutam contra eles. Aí tem uma série de textos no Novo Testamento que vão ao encontro disso. A Bíblia vai dizer lá no Novo Testamento: quem é amigo de Deus é inimigo do mundo. E quem é amigo do mundo é inimigo de Deus. Não tem meio termo. A Bíblia também vai dizer lá em Efésios capítulo 6, que a gente tem uma luta, e uma luta que não é contra a carne e o sangue, mas contra as potestades e principados do mal. E a gente precisa se posicionar com relação a isso. De que lado estamos? E quando eu pergunto de que lado estamos, a pergunta deve ser respondida através não das nossas palavras, mas das nossas atitudes, do nosso comportamento,
das nossas decisões. Todos os dias somos testados na nossa honestidade, na nossa fidelidade, na nossa coragem, na nossa bondade. Todos os dias, a Bíblia vai dizer que somos entregues à morte. Todos os dias. Para finalizar, lembrar o que a Bíblia diz em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58, se não me falha a memória. Sejam firmes e constantes. É a orientação paulina, é a orientação bíblica para nós. Sejam firmes e constantes. Não fiquem, agora palavras minhas, não fiquem vacilantes entre abandonar a lei e obedecer a lei. Entre, de vez em quando, fazer a vontade de Deus, de vez em quando, contrariá-la. Tente ao máximo possível, naquilo que depender de você e o que depender de Deus, fique tranquilo que Deus vai resolver, de você caminhar sempre fazendo a vontade de Deus, não abandonando a lei e elogiando os ímpios, mas obedecendo a lei e lutando contra os ímpios e as suas impiedades. Amém? Que Deus nos abençoe e aplique a sua palavra no nosso coração.